Olá! O tema do Minuto Saúde de hoje é intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Estamos aqui com o Dr. Daniel Bruno Aire Moraes, que vai falar um pouquinho sobre o tema conosco. Doutor, muito obrigada pela presença. Agradeço o convite. Qual a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca? O primeiro ponto importante é definir que a lactose é o açúcar principal do leite. Isso já é uma diferença importante em relação à proteína. A intolerância à lactose acontece por uma incapacidade do organismo em digerir normalmente essa lactose do leite. Essa lactose, então, vai ser utilizada pelas bactérias que habitam normalmente o nosso trato digestivo como fonte de alimento. Nesse processo de metabolismo pelas bactérias, vai se produzir bastante gás, bastante substâncias ácidas e o intestino vai reter bastante líquido também. Então, esse acúmulo de líquidos, de gases e de substâncias mais ácidas vai promover todos os sintomas que a gente vai falar mais para frente. A alergia à proteína do leite de vaca, por outro lado, se dá por uma resposta exagerada, anormal do nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, contra proteínas do leite da vaca. Em uma pessoa que não tem essa condição, essas proteínas são absorvidas naturalmente. Nessas pessoas, entretanto, o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, vai entender de uma forma patológica e promover toda uma gama de sintomas em diversas porções do nosso organismo. E quais são os sintomas da intolerância à lactose e da alergia à proteína do leite de vaca? Então, como a gente falou, a intolerância à lactose se resume ao trato digestivo, pelo acúmulo de gases, líquidos e substâncias mais ácidas. Então, os sintomas vão desde distensão e dor abdominal, cólicas, flatulência, diarreia, vômitos. Em crianças, especialmente quando elas têm muita perda de líquido pelas fezes e pelos vômitos, pode haver também um baixo ganho de peso. A alergia à proteína do leite de vaca, como se trata de uma doença sistêmica que envolve todo o nosso organismo, os sintomas acabam por atacar os diversos sistemas. Nós temos sintomas gastrointestinais, semelhantes aos sintomas da intolerância à lactose, mas podemos ter também sintomas de pele, como urticárias, que são as manchas vermelhas, inchaços, coceira. Pode haver sintomas respiratórios, com dificuldade para respirar, chiado, tosse, uma insuficiência respiratória efetiva. Sintomas vasculares, pode haver queda de pressão, inclusive em casos mais graves o óbito pode acontecer. Doutor, como fazer o diagnóstico dessas condições? Para a intolerância à lactose, existe mais de uma possibilidade diagnóstica. O que nós temos mais comum, inclusive no SUS é realizado esse teste, é o teste de intolerância à lactose, no qual o paciente vai receber uma quantidade determinada de lactose para ingerir e após algumas horas vai ser colhida a glicemia, semelhante ao exame do diabetes, para avaliar se esse paciente consegue ou não digerir a lactose. A alergia, como todas as alergias, primeiramente o paciente tem que procurar um especialista, o alergista. Existem alergias que alteram exames de sangue, alergias que alteram exames de pele, porém outras alergias só podem ser diagnosticadas através de uma história clínica muito bem colhida e de um exame físico bem realizado. Às vezes, quando o exame físico, a história e os exames laboratoriais não são suficientes para fechar um diagnóstico, nós temos que oferecer para aquele paciente que nós suspeitamos dessa condição o próprio alimento, no caso o leite, no consultório, no hospital, no ambiente supervisionado, para ver se ele faz alergia, que seria o teste de provocação oral. E quais pessoas que costumam desenvolver esse tipo de intolerância à lactose ou mesmo alergia à proteína do leite de vaca? Então, a intolerância à lactose pode acontecer desde o nascimento, que seria a intolerância à lactose congênita. Essa é menos comum. Às vezes, após uma infecção intestinal mais grave, um quadro infeccioso, inflamatório mais duradouro, nós podemos ter uma intolerância à lactose transitória. Mas à medida que o intestino se recupera, a saúde se recupera, essa intolerância passaria. O que acontece comumente, na verdade, em todas as pessoas, é que ao longo dos anos nós vamos perdendo, pouco a pouco, a capacidade de digerir a lactose. Eventualmente, essa perda é muito pequena e nós não temos sintomas ao longo da vida. Mas se essa perda for mais significativa, nós podemos desenvolver ao longo dos anos. Então é bem mais comum ter intolerância à lactose na idade adulta ou na velhice, quando chegamos à terceira idade.
A alergia à proteína do leite de vaca, entretanto, normalmente acontece na primeira, segunda exposição ao leite de vaca. Então é bem mais comum naquela criança que saiu do aleitamento materno exclusivo para receber leite de outras fontes, seja de caixinha, seja das próprias fórmulas lácteas mesmo. Então normalmente acontece em crianças pequenas, normalmente antes dos 2 primeiros anos. Doutor, pode acontecer, por exemplo, a alimentação da mãe também? Sim, isso é bem importante mencionar. Em algumas crianças mais sensíveis, mais alérgicas, às vezes, estando amamentando exclusivamente ao seio da mãe, elas podem ter sintomas. No caso de essa mãe ingerir uma quantidade razoável de leite ou de derivados. Dessa forma, como a gente vai discutir mais para frente, é interessante orientar essa mãe a excluir da sua dieta leite e derivados até que se feche um diagnóstico, até que essa criança evolua com a melhora dos seus sintomas. Certo. E como tratar essas condições? Então, a intolerância à lactose, ela acontece exclusivamente na presença da lactose. Então, uma dieta isenta de lactose, que hoje em dia nós já temos muitos produtos no mercado, desde leites, a iogurtes, a bolachas, biscoitos. Então, uma dieta isenta de lactose é suficiente para a cessação dos sintomas. Entretanto, se o indivíduo quer muito esses alimentos, quer muito esses derivados, esses laticínios, eventualmente ele pode conseguir a lactase, que é uma enzima semelhante à enzima do nosso organismo que digere a lactose que está em falta naquele paciente. Então, ele pode tomar essa lactase comprada, essa lactase exógena, né, que a gente, como um remédio, e ingerir a lactose normalmente após a ingestão da enzima. A alergia à proteína do leite de vaca, entretanto, ela é mais significativa. Então, o paciente tem que excluir completamente da dieta leite e derivados de leite. Uma atenção especial é que as mães dos pacientes ou os próprios pacientes têm que estar bem treinados para ler rótulos dos alimentos, para ler, não esquecer de ler nunca, porque às vezes um alimento que você não considera que tenha leite na sua composição, ou que, enfim, seja um derivado de leite, às vezes ele é produzido numa mesma indústria, numa mesma fábrica onde se trabalha com leite. Ou às vezes o leite aparece, a proteína do leite aparece durante a sua composição. E aquele alimento que você não fazia ideia de que poderia te causar sintomas, às vezes causa sintomas bastante graves. Então essa é uma recomendação que tem que estar sempre na cabeça. Pode parecer que não tem leite, mas leia os rótulos, identifique as proteínas do leite de vaca e, eventualmente, se esse produto tiver alguma proteína na sua composição, não deve ser ingerido. Então, doutor, para a gente ter, então, essa diferença bem em mente da intolerância à lactose e da alergia à proteína do leite, para a gente poder reforçar, o que você poderia falar para as pessoas que estão assistindo? Eu trouxe um quadro pontuando as principais diferenças que vale a pena para a gente reforçar e deixar mais claro, especialmente os pontos principais em relação à intolerância e à alergia à proteína do leite de vaca. Aqui dos dois lados a gente vê mais ou menos algumas características individuais de cada um. A intolerância à lactose, ela tende a ser menos grave. Os sintomas são exclusivamente gastrointestinais. Por outro lado, ela tende a persistir e talvez a piorar ao longo dos anos. A alergia à proteína do leite de vaca costuma ser mais grave, tem risco à vida. Mas, por sorte, ela tem uma tendência natural a melhora ao longo dos anos. Em geral, no final da infância, no início da adolescência, os sintomas tendem a se resolver. A intolerância é mais comum em adultos e idosos, enquanto a alergia à proteína é mais comum em crianças e lactentes. A intolerância tende a persistir, a alergia tende a melhorar. Para tratamento, no caso da intolerância à lactose, basta excluir os alimentos contendo a lactose, enquanto em relação à alergia à proteína do leite de vaca, temos que excluir leites, os derivados e ficar bastante atentos com aqueles alimentos que possam ou não conter traços ou proteínas do leite na sua composição. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença, foi muito esclarecedor para todos nós. Agradeço o convite, muito obrigado. Até o próximo Minuto Saúde.